Imagina que você está rolando um feed do seu Instagram e de repente aparece aquela notícia: o meio ambiente está sendo degradado e o planeta pode aquecer mais. Você olha para o seu pai preocupado e desesperado, mas ele lhe explica que tudo isso é obra do homem e não precisa se preocupar, mas você é uma pessoa curiosa e ainda quer entender. Bom, senta aí que eu vou te explicar tudo, desde o início. Sejam bem-vindos, eu me chamo William e o tema de hoje é o papel da sociedade no meio ambiente. Para começar mesmo do início, temos que saber o que é o meio ambiente. O meio ambiente é um conjunto de diversos elementos, sendo eles físicos, químicos, dinâmicos e processos biológicos que criam condições e mantêm a vida aqui na Terra. Por exemplo, o ciclo da água e a fotossíntese das plantas. E o que é crise ambiental e como o ser humano influencia esse cenário? Bom, podemos dizer que a crise ambiental é todas as coisas que nós humanos causamos para o meio ambiente e não consertamos, sendo a destruição desacelerada do solo, a utilização em massa dos recursos naturais que gera o esgotamento e a poluição generalizada, sendo o grande fator para os eventos climáticos extremos e a perda de biodiversidade, sendo algumas delas a queima de combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo e o gás natural, aumentando o efeito estufa devido às altas emissões de CO2, o desmatamento e queimadas em razão da agricultura, urbanização e mineração, que levam à destruição dos habitats e ecossistemas, como as florestas e áreas úmidas, reduzindo a capacidade natural de absorção do carbono, contribuindo para a perda de biodiversidade. O descarte inadequado de resíduos industriais ou químicos pode gerar contaminação do solo, da água e do ar. A da poluição do ar, por exemplo, pode trazer consequências em questão de saúde, contribuindo também para a formação de chuvas ácidas, como também a destruição da camada de ozônio. Em resumo, todos os impactos ambientais são negativos, e todos os impactos são culpa de todos os humanos, que muitas das vezes trocam as suas propriedades físicas, químicas e biológicas para se satisfazerem com os estados sociais e econômicos. Voltando um pouco no tempo, no início do século XIX, mais em específico na Revolução Industrial, obtiveram muitas criações de empresas e cidades de forma desenfreada, assim causando muitos desmatamentos e descartes de lixos e resíduos industriais de forma inadequada, assim matando todo tipo de fauna no local do descarte e muita liberação de CO2, um dos maiores causadores do efeito estufa. Até que em 1972, o canadense Maurice Strong, que foi uma das primeiras pessoas que organizou a primeira e grande conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, que foi realizada em Estocolmo, na Suécia. Tá, e o que foi feito nessa reunião? Bom, nesta reunião foram abordados temas como a prevenção do meio ambiente, métodos de desenvolvimento sustentável, o ecodesenvolvimento e foi feita a Declaração de Estocolmo, onde foram estabelecidos os 26 princípios de ações para a gestão ambiental. Após 20 anos, Estocolmo nasceu uma necessidade de uma nova cúpula, pois a degradação ambiental piorou. E aí, então, foram identificados que um problema era mais complexo do que o pensado, e surgiram novos desenvolvimentos sustentáveis. Então você pensa que já foi tudo resolvido, pois já teve a Conferência de Estocolmo, certo? Quase, porque após 20 anos depois de Estocolmo, nasceu uma grande necessidade de uma nova cúpula, pois a degradação ambiental piorou. Aí então foi identificado que o problema era mais complexo do que pensado, e então surgiram novos desenvolvimentos sustentáveis, que foi o Rio 92. Que em 1992, o foco global na sustentabilidade foi reafirmado e expandido para o Brasil, com a Cúpula da Terra, Rio 92, ou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de Desenvolvimento, a CENUMAD. A Rio 92 foi um grande marco por ser a maior conferência de líderes mundiais já realizada até então, onde foi reunido mais de 100 chefes de estados e representantes de 178 países, além de... Mas agora você finalmente pensa, agora acabou, correto? Ainda não, pois em 2015 teve outra grande conferência reconhecida como o Acordo de Paris, onde que não surgiu por acaso, mas sim por uma série de eventos. E o mais importante, o fracasso dos acordos climáticos anteriores em conter a alta emissão do efeito estufa e o aquecimento global, o que foi o suficiente para levar a humanidade novamente a fazer outra conferência para debater sobre 3 fatores altamente importantes,
a urgência científica, o fracasso estrutural e a necessidade de inclusão universal. Um dos temas mais discutidos foi o aumento da temperatura, onde que foi estabelecido a meta de manter a temperatura abaixo de 2 graus, sendo que o limite ideal é 1,5 graus. Também foi discutido sobre o aumento de eventos extremos, onde são secas extremas e prolongadas, inundações fora de série e outras ondas de calor extremos e o aumento de emissão de gases, que também são consequências do aquecimento global, causado pela crise ambiental. E por fim, esse Acordo de Paris foi um tratado forçado, pois os dados científicos indicavam que o tempo estava acabando e por causa do aumento excessivo da temperatura global e o nível do mar. Após todos esses dados, existe uma pergunta que não foi respondida. Qual é o dever da sociedade no meio ambiente? O papel da sociedade é preservar o meio ambiente, reduzindo o consumo de água durante o dia, gastando menos energia, reduzindo a quantidade de lixo gerado e usar somente o essencial.